Palestra de Joel Goldsmith, Existência Incorpórea, tape 194A, segunda classe fechada de Radical, em 1957. Boa noite. Me pediram para contar novamente a história da bagagem perdida. E para aqueles de vocês que não conhecem essa história, pode haver alguma coisa nela que lhes mostrará porque frequentemente falhamos. E antes de contar essa história, quero lhes dizer que não haveria tal história se eu mesmo não houvesse falhado naquele momento em particular. Quando estava indo para a África do Sul, fiz uma parada no Congo belga e então, à noite, embarquei novamente para seguir viagem para Joanesburgo. E o homem responsável pela conferência das reservas e sua assistente checou os meus tickets de viagem, examinou tudo o que era necessário, pesou as minhas 3 malas e então chamou um jovem nativo para despachá-las. E fiquei ali olhando enquanto esse jovem pegava as 2 malas grandes, uma em cada mão, e a menor ele colocou debaixo do braço. E vi quando levou as malas diretamente para a área de embarque de malas do avião. E alguns minutos depois, voltou sem as malas. E perguntei, tudo ok? E ele respondeu, tudo ok. Bem, quando cheguei a Joanesburgo, pela manhã, havia apenas a minha mala pequena e as outras 2 malas não estavam ali. Naturalmente, nesse aeroporto enorme de Joanesburgo, todos estavam procurando por minhas malas, na área de bagagem e por toda parte, mas não as encontraram. E assim, mandaram alguém para revistar o avião. Mas não havia mala alguma ali. Então, o pessoal da companhia aérea disse que iriam fazer contato imediatamente com o aeroporto no Congo belga e me dariam uma resposta. Eu fui para o hotel. Nossos estudantes haviam arranjado para fazermos uma visita de 3 dias ao Parque Nacional, um parque de animais selvagens. E assim, compraram algumas roupas de que eu precisava e começamos essa viagem de 3 dias, esperando que minhas malas tivessem sido encontradas quando voltássemos. Porém, voltamos e as malas ainda não estavam ali. E a resposta da companhia aérea foi que alguém devia ter roubado as malas. E talvez fosse aquele rapaz ou seus camaradas, porque era verdade que ele pegou as malas e saiu com elas, e nunca foram vistas novamente. O ridículo disso é que um nativo de cor não poderia passar pela polícia da África do Sul da mesma forma que um hebreu não poderia passar por Hitler. Eles são realmente fiscalizados ali. E certamente ninguém poderia carregar aquelas 2 malas pesadas para fora do aeroporto sem ser notado. Entretanto, foram revistar todos os nativos que trabalhavam no aeroporto, porque estavam convencidos de que havia sido um deles, né? Colocaram na cabeça que havia sido um deles. Bem, eu já estava na África do Sul por 3 semanas, sem bagagem e sem dinheiro. Uma pessoa completamente sem roteiro. Mas sobrevivi. Pagaram regularmente a conta do hotel e me compraram algumas roupas. Porém, somente aquilo que era absolutamente necessário, porque eu estava convencido que as malas apareceriam. O que era uma convicção muito errônea. Todavia, 2 noites antes de partir para a Índia,
Eu pensei, isso representa uma falha de minha parte. Que falha é essa? É uma impossibilidade viver uma vida da forma que estamos vivendo e ter experiências dessa espécie. Não existe razão para elas. Não existe punição por coisa alguma. O que é isso? O que aconteceu de errado aqui? Fiquei sentada em meu quarto, pensando, meditando. E finalmente, isso foi o que surgiu. Estou esperando pela bagagem. Não existe bagagem alguma. Esse é um universo espiritual. Bem, tudo isso é parte da crença em tempo e espaço. O espaço ocupado pela bagagem e o tempo no qual a mesma poderia ter sido perdida. Espaço no qual poderia estar perdida. E tudo o que estamos fazendo aqui fora é tentando encontrar uma bagagem, que, mesmo que a encontrássemos, estaríamos apenas melhorando o sonho, estaríamos apenas manipulando a cena humana. Isso não é verdade? Eu conheço a verdade de todo esse quadro, porque estamos vivendo num universo espiritual onde pessoa alguma tem necessidade de bagagem alguma. Seja o que for que exista como realidade, é incorpóreo e espiritual e onipresente. Seja o que for que apareça como uma bagagem finita no tempo e no espaço, deve ser uma imagem no meu pensamento e não há realidade alguma nela. Então, tenho sido enganado em ficar esperando uma bagagem retornar. Bem, eu fui descansar. E após isso, essa é a forma como a história se desenvolve. O assistente do gerente da companhia aérea daquela estação estava sentado em seu escritório naquela manhã e do nada lhe veio o pensamento. Você sabe, uma bagagem não pode se dissolver no ar. Não poderia simplesmente desaparecer entre o Congo belga e Joanesburgo. Ela deve estar em algum lugar. Mas aonde? E de repente uma outra ideia surgiu. Então ele foi ao hotel onde a equipe de bordo do avião se hospedava e ali havia 2 malas no chão, esperando por 3 semanas. Ninguém pensou nisso. Ninguém pensou em coisa alguma até eu parar de pensar em bagagem. E assim por diante. E assim, naquela noite, eu estava dando uma palestra na capital da África do Sul, na União da África do Sul, e um dos nossos estudantes veio e disse que receberam um telefonema dizendo que minha bagagem estava me esperando na estação aérea. Agora vocês podem ver a razão para essa história? Ordinariamente, na metafísica, nós pensaríamos, bem, a bagagem tem que aparecer. Ou, ela não pode estar perdida. Em outras palavras, estaríamos lidando com algo, e algo chamado bagagem. Agora você vê, existe um erro nisso. Por quê? Para ser consistente, se estivesse doente, você deveria ter um tratamento que lidasse com o coração, o fígado, os pulmões, o estômago, o sistema digestivo ou de eliminação, a cabeça, os pés. E veja como estaríamos completamente fora do reino do ser espiritual. Agora, nós realmente sabemos o suficiente para não tratar de nomes ou pessoas. Sabemos o suficiente para não tratar de corações, fígados, pulmões. Mas veja como podemos simplesmente ser enganados por ficar procurando por bagagens.
E assim é que essa história já me ajudou bastante. Serve para lembrar de como, muito frequentemente, uma ausência de demonstração é por nossa própria falta. Nós ficamos muito certos de nós mesmos e acreditamos que estamos seguindo a direção correta. E de repente, descobrimos que o hipnotismo do sentido humano pode nos fazer pensar sobre bagagem ou sobre a falta de bagagem. Eu não quero dizer que estava preocupado. Meu erro foi que estava certo de que a bagagem apareceria. Isso seria como estar certo de que esse coração doente vai ficar bom, ou que esse pé doente vai ficar melhor, quando o princípio real sobre o qual todo o nosso trabalho é baseado é que a verdadeira criação está no primeiro capítulo do Gênesis, no qual Deus fez tudo o que foi feito e tudo o que ele fez é bom. Agora, a bagagem não poderia estar dentro dessa linha, poderia? E nem corações ou fígados ou pulmões, porque quando os vemos na forma física, eles não apenas não são nunca bons, mas muito frequentemente são maus. A criação espiritual é uma criação incorpórea. E a prova disso é que as colheitas estavam na terra antes que as sementes fossem plantadas. Havia luz antes que houvesse o sol no céu e assim por diante. Vocês lembram, aqueles que estavam aqui, que nossa lição na semana passada foi sobre Isaías 58, onde nós também descobrimos que Isaías conhecia esse segredo de que esse é um universo incorpóreo no qual podemos ter luz sem que haja o sol. E, naturalmente, podemos ter tudo o que precisamos sem ter bagagem. Vamos, ocasionalmente, quando enfrentamos nossos próprios problemas ou de outros, vamos lembrar que o segredo não são as afirmações da verdade que conhecemos e que temos no fundo de nossa mente, mas que o segredo de nosso trabalho é a realização. O segredo está todo em uma só palavra: realização. Todavia, a realização tem que ser que é o primeiro capítulo de Gênesis. É onde nós vivemos e nos movemos e temos o nosso ser. E que o sentido do mundo, aquilo que vemos, ouvimos, saboreamos, tocamos e cheiramos, é o segundo capítulo de Gênesis. Ou uma criação irreal, uma imagem mental que temos em nossa mente. Então, se rapidamente nos lembrarmos disso, não tentaremos manipular a cena ou lidar com as imagens mentais que existem somente como uma sombra em nosso pensamento. Agora, eu sei disso. Sei que quando está viajando, a bagagem parece real. E também sei que, na maioria do tempo, nosso corpo parece real, porque uma coisa ou outra o traz à nossa percepção. E por causa disso, existe a tentação de pensar sobre o mesmo como real. O corpo é real, da mesma forma que a luz, no primeiro capítulo de Gênesis, ou a colheita que estava sobre a terra antes que a semente fosse plantada. Todavia,
Aquilo que vemos como corpo, aquilo que sentimos, tocamos, cheiramos, isso não é o corpo. Isso é um conceito mental dentro do nosso próprio pensamento. Na realidade, é uma criação universal, porém está individualizada dentro de nós. Para ser capaz de curar, e realmente para ser capaz de ser curado, deve ficar claro para cada um de nós que nunca estamos lidando com corpos ou pessoas, da mesma forma que não estamos lidando com uma bagagem perdida. O que estamos lidando é com a aceitação desse segundo capítulo de Gênesis, a aceitação desse universo, esse universo que nós vemos, como se ele fosse real. Em outras palavras, estamos lidando com imagens mentais no pensamento, para as quais olhamos como se fossem reais. A bagagem espiritual é tão onipresente quanto o corpo espiritual e não pode ser separada de seu corpo, da mesma forma que você não pode ser separado de sua integridade. Sua integridade é uma parte que constitui o seu ser e não faz diferença. Se você for para o céu, sua integridade vai estar com você. E, por outro lado, se você for para o inferno, sua integridade vai estar com você. E se você andar pelo vale da sombra da morte, sua integridade estará com você. E o corpo é tão espiritual quanto a sua integridade. Não existe tal coisa como corpos materiais. Existem conceitos materiais dos corpos. Não existe tal coisa como um universo material. Existem conceitos materiais do universo. Agora, desde que tenhamos esse conceito material do universo, estamos sob as leis da matéria. Porém, tão logo começamos a entender que vivemos, nos movemos e temos o nosso ser no primeiro capítulo de Gênesis, onde o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, e que Deus é Espírito, estamos então no reino do Espírito. Então sabemos que a alma de Deus é a alma do homem. A vida de Deus é a vida do homem. A mente de Deus é a mente do homem. O corpo de Deus é o corpo do homem. Porque você não sabe que seu corpo é o templo do Deus vivo? Porém, não o corpo que você vê no espelho, mas como ele realmente é. Agora, lembrar disso em tempos de problemas é chegar a algo que trará uma solução. Da mesma forma que minha realização, e que não estamos mais lidando com bagagem material, mas com onipresença, imediatamente acordou o homem que era necessário para a demonstração. Eu o acordei para a ideia da onipresença. E, justamente aonde ele estava, foi aonde a bagagem foi encontrada. Agora isso pode nos levar diretamente para a nossa meditação, para o trabalho de cura. Vamos fechar nossos olhos por um momento. Eu e meu Pai somos um.
Eu vivo, me movo e tenho o meu ser em Deus. Eu devo ser da natureza de Deus. Não pode haver uma criação material dentro de um ser espiritual. E eu estou em meu Pai, e meu Pai está em mim. Posso ser finito, limitado? Como posso ser finito ou limitado se um Pai infinito está dentro de mim? O Pai dentro de mim, Ele realiza o trabalho. Como pode um ser finito, limitado, ter um Deus infinito, um infinito Pai dentro dele mesmo? Portanto, eu devo ser tão espiritual quanto o Pai que me criou. Todo ser deve ser espiritual. Todos, ele, ela, todos devem ser espirituais. O Pai em mim, eu no Pai. Você em mim e eu em você e o Pai em nós dois. Uma criação espiritual total, completa. Nessa criação, coisa alguma finita pode entrar que a desafie ou faça dela uma mentira. O único sofrimento que pode haver nesse mundo é devido a estarmos procurando por uma bagagem material em torno de nós. E até mesmo esperar que esteja no lugar certo. Isso é um erro. Não existe lugar para você, para mim ou para qualquer ele ou ela, exceto no único lugar em que pode ser encontrado, e esse é na onipresença. Onde o Espírito do Senhor está, eu estou. Onde Deus está, eu estou. Onde eu estou, Deus está, porque somos um. O Pai está em mim e eu estou no Pai. Onipresença, a presença até mesmo daquilo que para o sentido humano parece ausente. Como ver um céu nublado e acreditar que o sol está ausente, quando está simplesmente escondido, mas está ali, onipresente. E assim é conosco. As nuvens das crenças humanas, a densidade do pensamento humano pode esconder de nós aquilo que está onipresente, aquilo que está presente aonde eu estou. O que está onipresente aonde eu estou? Tudo que o Pai tem é meu, justamente onde eu estou. Integridade, lealdade, fidelidade, eternidade, imortalidade, justiça, liberdade, alegria, harmonia de qualquer nome ou natureza. Tudo isso está onipresente, a menos que eu os torne finitos e os veja como uma bagagem, algo que ocupa tempo e espaço. Simplesmente pense, nada ocupa tempo e espaço, mas apenas as nossas imagens mentais. E a única razão por que ocupam é porque aceitamos o ontem, o hoje e o amanhã. Você sabe, no minuto em que se eleva acima do reino mental da vida, você perceberá que não existe tal coisa como o tempo. Qualquer pessoa que já tenha feito contato com Deus, enquanto estava naquela experiência, ela não tinha percepção alguma do tempo.
E uma coisa muito estranha é que algumas vezes esse contato dura apenas meio minuto, mas tanta coisa acontece nele que quando abre os olhos e olha para o relógio, você está convencido que devem ter se passado muitas horas. E outras vezes, quando você faz esse contato, quando parece que um minuto se passou, você olha para o relógio e descobre que 2 ou 3 horas se passaram. Em outras palavras, não existe tal coisa como a percepção, quer seja de tempo ou espaço, nessa consciência. Agora, quando estamos pensando, quando estamos raciocinando, quando estamos contemplando qualquer coisa, como sendo coisa ou pessoa, nós estamos na consciência mental. Somente estamos no reino espiritual quando transcendemos a mente. As pessoas sempre procuraram uma forma de transcender a mente, normalmente chamada de serenar a mente, e descobriram que isso é uma total impossibilidade. Os únicos que alcançaram alguma medida de sucesso em serenar a mente foram certos yogis, que conseguiram isso através de exercícios. Todavia, a única coisa que descobriram foi que, quando tranquilizam a mente, ela fica em branco. Eles não alcançaram a consciência espiritual, simplesmente alcançaram a inconsciência. Agora, existe uma forma na qual você pode se elevar acima do nível mental da vida. E não quero dizer que possa ficar ali permanentemente, porque isso requer anos e anos de devoção e exclusivamente a isso e a nada mais. Porém, você pode conseguir se elevar acima da mente a um tal ponto que, pelo menos, quando você está no mundo, ele não mais o perturba num grau elevado. A forma como pode realizar isso é a seguinte: primeiro, me siga cuidadosamente. Não tente parar seu processo de pensamento. Se sua mente quer pensar, você a deixa pensar. Se necessário, sente justamente ali e observe como sua mente trabalha. Não faz diferença que pensamentos surgem. Deixe-os vir. Lembre-se que eles não podem lhe fazer mal. São apenas sombras que estão flutuando na tela da mente. Esses pensamentos não têm poder, não os tema. Se você os temer ou odiá-los, você tentará pará-los. Se os amar, você tentará se agarrar a eles. Então lhe peço, por favor, não odeie ou tema pensamento. Pensamento algum que chegue à sua mente. E certamente, independente de quão bom possam parecer, não os ame, nem tente se apegar a eles. Deixe esses pensamentos virem e irem. Simplesmente fique ali sentado observando-os. Seja uma testemunha. Você está olhando apenas para sombras. Sombras que flutuam livremente através da tela. Não existe poder nelas. Nenhuma substância, nenhuma lei, nenhuma causa, nenhum poder. São simplesmente sombras. Se quiser,
pode chamá-las de braços de carne. Nada. Aprenda a estar desejando encarar esses pensamentos. Alguns deles podem ser muito doces e você pode querer se agarrar a eles. Não faça isso. Se sente, relaxe e deixe-os ir e vir. Alguns podem perturbá-lo. Alguns podem ser amedrontadores. Deixe-os. Lembre, são apenas pensamentos, nada mais. Não existe um revólver ali. Não existe nenhuma grama de veneno. Não existem ossos neles. Portanto, não os tema. Eles podem dar testemunho de doenças, podem testificar de pecado, de acidente, podem ser muito amedrontadores. Se sente ali e os observe vir e ir. E à medida em que faz isso, agora, dê o próximo passo justamente comigo. Compreenda para você mesmo. Simplesmente pense que não existe bem nem mal naquilo que está vendo. São apenas imagens sem poder. Eu não posso fazer coisa alguma. Eu não posso dar testemunho de coisa alguma. Nem bom, nem mal. E mesmo que pareçam serem bons, eles não são bons, porque são apenas figuras, são apenas imagens. Vocês sabem, a partir desse pequeno experimento que estamos fazendo aqui, nessa meditação, vocês podem ver por que temos sofrido. Essas imagens ou pensamentos têm nos inundado e ficamos com medo deles e queremos sair correndo, ou nos esconder debaixo do travesseiro, ou tentar bloqueá-los. E aqui vemos que são inofensivos, nada, simplesmente sombras. Algumas vezes representam teorias feitas pelos homens. Alguém diz: se você comer carne às sextas-feiras, você vai ficar muito doente. Vai ser punido. E depois disso, o próprio sabor da carne na sexta-feira é suficiente para lhe causar espasmos. Outra pessoa diz: esse é um dia santo, um dia de expiação. Você não pode comer coisa alguma. Veja, como você foi advertido para não comer, por causa dessa pequena mordida que você deu, aqui está o seu primeiro complexo de culpa. Então, se você comesse um pedaço de pão com manteiga, surgiria a convicção de que está sujeito à punição e à condenação de Deus. E quem fez essas teorias e regras? São feitas pelos homens. Eles nunca tiveram autoridade. E isso não tem coisa alguma a ver com Deus. Quase todas as coisas que tememos é uma regra feita pelo homem, teorias feitas pelo homem e uma punição feita pelo homem ligadas a elas. Então, vamos olhar para elas. Essa testifica de infecção e contágio. Essa outra testifica de falsos apetites. A seguinte é uma profecia de desastre. Essa outra é o medo da falta. E todas elas são imagens no pensamento. Oh, sim,
Mas quando alguém diz é câncer, isso faz dela algo terrível. Sim, é um nome terrível. Naturalmente, tem conexões terríveis. Mas é somente um nome. É somente um nome. Um nome que Adão deu a algo que ele não entende. É uma imagem no pensamento. Vamos parar de ter medo desses nomes. Vamos parar de ter medo desses diagnósticos. Mesmo que seja uma figura numa máquina de raio-x, não tenha medo dela. Ainda é uma figura, e é uma figura de uma imagem na mente. Quando não a tiver mais na mente, não poderá ter uma imagem dela. Se quer ter uma figura daquilo que está mantendo na mente, deixe-a vir e deixe-a ir. Se simplesmente você a vê, ouve, saboreia, toca ou cheira, é uma atividade da mente, uma imagem mental, um braço de carne, nada. Se lembre que toda vez que estamos dizendo isso, ou pensando sobre isso, estamos ainda no reino da mente. Estamos ainda no reino de conhecer a verdade. Mas, à medida em que continuamos, e esse é talvez o mesmo processo pelo qual você precisa passar quando dá um tratamento, à medida em que continua nesse caminho, olhando diretamente para aquela imagem, para aquela figura, entendendo que é apenas uma figura, sem substância, sem causa. Se você puder ver, cheirar, saborear, tocar, é apenas uma imagem mental em sua mente, um nada. O segundo capítulo da criação, aquilo que Deus nunca fez. Não devemos temer aquilo que vemos, ouvimos, saboreamos, tocamos e cheiramos. Se lembre de que, independentemente de quão material a condição possa parecer, não é mais material do que a minha bagagem perdida. Veja que não é material, é uma imagem mental. A realização disso revela a onipresença. Muito obrigado.